Quando as crianças aprendem a falar tudo igual a um adulto? Será que elas aprendem a falar tudo igual à fala de um adulto normal? Bom, a fala da criança ela vai ficar aí completa por volta de 5 anos, quando elas aprendem aí a pronunciar todos os 21 fonemas da fala. Isso no caso que eu estou falando é da língua portuguesa. Entenda uma coisa, em cada fase, em cada idade, a criança ela vai aprendendo um número específico de fonemas de uma forma que quando ela chegar aí aos 5 anos, ela atingir esses 5 anos, a criança ou ela vai ter aprendido todos os fonemas da fala e vai ter fluência, ou ela vai ter desenvolvido alguma falha na fala por ter tido um aprendizado incompleto, tá bom? Ou seja, ela não aprendeu aquele fonema certinho no tempo certo. E também ela poderá ter desenvolvido alguma patologia da fala que não foi identificada no tempo certo para ser corrigida e tratada. E isso daí é um tema para um outro vídeo. Toda criança ela precisa chegar aos 5 anos sabendo falar corretamente todos os fonemas da língua materna. E todo mundo que estiver convivendo com a criança precisa entender o que ela está falando. Ou seja, a criança ela deve se comunicar com clareza. E essa clareza vai depender muito do incentivo certo. E esse incentivo, inclusive, ele pode aí acontecer antes mesmo da criança nascer. Existe um autor chamado Muzak e Melo, que escreveu um artigo sobre neurodesenvolvimento da linguagem, que eu vou deixar um link aí abaixo na descrição. E esse autor ele fala que crianças pequenas com idade inferior a 5 anos, com atraso na aquisição da linguagem verbal, da fala, elas vão apresentar importantes e persistentes anormalidades neuropsicológicas, como a dislexia, a disfasia e outras patologias quando essas crianças forem avaliadas quando elas tiverem 9 anos. Esses autores também eles relatam que a fala da criança ela deve ser aprendida de forma contínua, progressiva e que ela deve acontecer numa ordem, numa sequência, dentro inclusive das diferentes fases e etapas de desenvolvimento. Essas informações desses autores, eles nos dão um alerta, tá? Mostra pra gente aí a importância da gente acompanhar essa aquisição da fala bem de perto no nosso filho. Antes de eu continuar falando sobre esse assunto para você, se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever e também de compartilhar. Outra coisa, me conta aí nos comentários que outras dúvidas você tem sobre o desenvolvimento da fala, que eu posso escolher a sua dúvida para ser tema do meu próximo vídeo, tá bom? Olha só, você pode me perguntar o seguinte, doutora, por que é que a criança ela aprende picadinho, né? Cada idade ela fala um fonema, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se você prestar atenção, na fala inicial de uma criança aí de 2 anos, ela omite alguns fonemas, justamente porque a maturidade cognitiva dela e funcional dos órgãos fonoarticulatórios, né, ainda não está pronto para emitir e pronunciar fonemas que exigem mais força muscular, mais posicionamento da língua e assim por diante. Eu gosto sempre de usar um exemplo bem clássico, que é do andar de um bebê. Para ele dar os primeiros passinhos, ele primeiro ganha firmeza na coluna, né, no pescocinho, depois ele vai começar a ganhar a habilidade de ficar sentadinho com apoio da almofada, aprende a rolar, começa a engatinhar e depois ele começa a segurar alguns objetos, né, para ganhar firmeza e ele começar a ficar em pé. E aí depois ele começa a dar os primeiros passinhos, um pé após o outro, né? E às vezes aí com o apoio de um adulto, ele vai começar essas tentativas. Viu só que o bebê, ele não nasce andando nem engateando? Ele observa o adulto, como ele faz, como ele dá os passos, ele vai fortalecendo o corpinho, amadurecendo a musculatura, as articulações, os ossinhos da perna e depois ele vai fazer as primeiras tentativas, né? Os primeiros passos. E isso também acontece com a fala. Existe aí um processo progressivo de desenvolvimento. Esse raciocínio do andar é o mesmo para a criança aprender a falar.
Não dá para exigir que uma criança de 1 ano fale palavras complexas, esperadas aí apenas para uma criança de 5 anos. Porém, cedo elas já podem e já devem falar, se desenvolver melhor. Mas eu te explico isso num outro vídeo, inclusive. Por isso, a gente precisa saber como é que a gente tem que incentivar o aprendizado dos fonemas correto na idade certa. Se você quer saber um pouquinho mais aí sobre o que esperar em cada fase de desenvolvimento, desde a fase do nascer até os 5 anos, eu vou deixar um link abaixo para você ter acesso ao livro Mapa da Fala. Esse livro ele descreve direitinho todas as fases de desenvolvimento da fala de uma criança e como é que ela aprende a falar. Vale a pena você ler para saber o que esperar da fala do seu filho. Um detalhe que eu preciso esclarecer para você é que para uma criança chegar aos 5 anos conhecendo aí todos os 21 fonemas que compõem a fala, não basta simplesmente você falar para a criança repetir. Você precisa ensinar o bebê como é que produz o som de cada fonema da fala. Ou seja, na hora que você vai ensinar os fonemas, existem critérios para você escolher um ambiente ideal dentro da sua casa, como é que você perde alguns hábitos viciosos que interferem inclusive no aprendizado da fala do filho, né? Entre outras inúmeras recomendações. Mas o fato é que o estímulo, a estratégia e a técnica correta num ambiente propício e adequado, com a pessoa certa, no tempo certo, vai fazer a criança chegar aos 5 anos falando tudo e quem sabe até antes dessa idade, viu? E vai aí evitar sem dúvidas o atraso na fala. Tem uma psicóloga, Erica Rolfe, ela é da Flórida dos Estados Unidos, que ela escreveu um artigo em 2009 que ela confirma o que eu estou falando para você. Ela diz que uma criança de 5 anos, elas devem ter o domínio completo do sistema de sons da gramática do idioma, que no caso é o português nosso. E que quase sempre essas crianças chegam aos 5 anos ultrapassando mais de 2.000 palavras. Então é muita palavra que uma criança de 5 anos fala. Então, para aquelas mães que gostam de se antecipar, né, buscar conhecimento preventivo, existe um treinamento bem didático para ensinar você a estimular preventivamente a fala do seu bebê, tá bom? E aí você pode, inclusive, evitar alterações, trocas, omissões e os atrasos popularmente aí que a gente conhece, que é aquela falta de incentivo correto, tá bom? Eu vou deixar um link para você na descrição, para você conhecer melhor e aproveitar essa oportunidade de ajudar o seu filho, tendo aí mais segurança, né, e conhecimento para incentivar e estimular a fala. Resumindo, tá, o que a gente conversou até aqui, para você não terminar esse vídeo com nenhuma dúvida, eu reforço que toda criança até os 5 anos, ela pode aprender a falar tudo e bem correto. Todos os 21 fonemas da fala, do total de 24 fonemas. Eu falo 24, mas a gente está omitindo aí as vogais, o Y e o W que eu não estou contando. Tá? Outra coisa é que não basta apenas falar para a criança aprender a falar. Você tem que saber qual é o fonema que deve ser estimulado naquela idade. Você tem que se preparar para ensinar, tirar todas as interferências que pode atrapalhar o aprendizado da fala e fornecer os elementos necessários para a criança aprender a falar naturalmente. Então, você precisa saber aprender as características de cada fonema, saber passar isso para o seu filho de uma forma bem sistemática, organizada, didática, funcional e passar o fonema para ele aprender de forma clara, ou seja, você tem que fornecer aqueles tijolinhos certos, né, no tempo certo, para que ele possa construir as suas próprias pontes comunicativas, construir o seu raciocínio, a sua linguagem, a sua comunicação de forma independente, até ele chegar aí aos 5 anos falando tudo. Acredito que eu consegui esclarecer um pouco para você sobre esse tema, não é mesmo? De quando é que as crianças aprendem a falar tudo. Existe muita coisa para eu discutir sobre o processo de aprendizagem da fala, que não dá para eu falar tudo para você num único vídeo, mas eu acredito que já ficou bem mais claro para você sobre esse tema. Então não deixe esse conhecimento só para você, faça como eu.
Quando eu assisto aí um conteúdo que agrega valor, né, ao que eu estou precisando, que me ajuda, eu curto, eu compartilho. E eu também, em alguns vídeos, eu deixo as minhas dúvidas lá. Agora é a sua vez. Curte aí, compartilha, e se você também tiver alguma dúvida, você pode descrever abaixo. Se você quiser saber mais desse assunto, clica no link que eu vou deixar aí e continue aprendendo mais. Seu bebê falando mais e melhor. Tchau!